Cariane, eu acredito na sua inocência, conheço o seu coração, e se você tiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalista desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastaram te destruindo, porque você apoiou o presidente Bolsonaro e entrou na lista de 70 pessoas que foram perseguidas por isso. Calma, calma, que eu tô respondendo. Construir na cidade de São Paulo. Seria o prédio mais alto do mundo, mais alto hoje está em Dubai, no Emirados Árabes, o Burj Khalifa, 880 metros. Aqui eu entendi que era 880, mas tudo bem. É 800, mais de 800 metros. Tá bom. Já fez corte? Posso continuar? Pode. Beleza, então vamos lá. A Arábia Saudita está tentando erguer desde 2013 um arranha-céu de 1 quilômetro, como o senhor, mas as obras já estão rolando desde 2013, 6 bilhões de reais, não estão próximas de terminar. Isso num país como a Arábia Saudita, que tem petrodólares, é uma ditadura, tem trabalho análogo à escravidão, e ainda por cima nós temos um plano diretor em São Paulo que não permite que essa obra seja realizada no centro, e para realizar fora tem uma série de compensações, centenas de milhares de metros de terreno que precisa ser fornecido como contrapartida. E aí eu queria saber do senhor, São Paulo tem sérios problemas, o senhor falou aí de mobilidade, segurança, falamos de educação. Como que esse prédio ajuda a resolver esse problema? O que vai ter dentro desse prédio? Vai ter gente. Vai fazer um prédio de 1 quilômetro para resolver os problemas da cidade? Toda obra, ela representa um marco. O Brasil vai se tornar a maior potência mundial até 2050, se vocês ouviram o que eu estou falando. Vocês nunca mais na vida de vocês vão me ver sendo candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Alguém que conquistou o que eu conquistei, vim da onde eu vim, não tem coragem de fazer o que eu estou fazendo. Você quer perder total pra pessoa. Vou responder, calma. Eu já fiquei hospedado no Burj Khalifa. E lá tem 828 metros, salvo engano, que às vezes ele cresceu 10 metros de dilatação aí, né? Eu já fiquei lá no Hotel Armani, foi uma experiência assustadora. Só quero contar uma coisa pra você. Ninguém iria ao deserto se não tivesse uma obra poderosa dessa. Eu quero movimentar o turismo na cidade de São Paulo, abençoar a zona sul de São Paulo. Essa área, o que a Malu falou muito bem, a questão do zoneamento, ele é revisto de 10 em 10 anos. Mas não precisa se preocupar, porque quem define isso é a Câmara. Quem define isso é a Prefeitura, junto com a Câmara. Eu vou revisitar isso por interesse de São Paulo. Você faz um prédio desse, você cria disrupção na construção civil, você aumenta o emprego, leva 10 anos uma obra dessa, tá? 20 bilhões de reais. Não já tem mais de 10, não tem 11 lá na Arábia Saudita. Então, esse é o valor, eu vou explicar por quê. A FG, lá em Balneário Camboriú, já fez um de 300 metros. E tá agora fazendo um de mais de 500. Inclusive, eu tô entrando nesse projeto para todo mundo entender que é um negócio sério. Lá em Balneário, numa praia apertada, eles vão construir um de mais de 500 metros de altura e vai ser o maior residencial do mundo. Gente que é visionária, às vezes espanta a maioria das pessoas que não entendem o que a gente fala. Porque a gente quer criar um marco, esse prédio vai chamar Brasil, inclusive. Todo o mundo fala de Burj Khalifa e eles vão falar que o maior prédio do mundo chama-se Brasil. A novidade, não vai custar nenhum real do seu dinheiro. Isso aí vai ser parceria público-privada, mas tem que ter uma iniciativa de alguém. Vou explicar para vocês. O Brasil perde em turismo por um elevador na França, o elevador da Torre Eiffel. Aqui tem menos turista internacional, tá? Do que o elevador da Torre Eiffel. O que significa isso? Nós precisamos criar a vocação nisso e construir isso, além de trazer muito emprego, mudar completamente a imagem da cidade de São Paulo, abençoar essa zona sul de São Paulo, região periférica, onde não tem investimento. Ali você começa a criar um prédio, você começa a criar uma quadra e você vai valorizar seu imóvel. Você que tá aí, ó. Você que tá aí pra baixo no Campo Limpo, você que tá aí no Jabaquara, você que tá aí, sabe o que acontece quando uma obra dessa acontece perto de você? Seu imóvel que vale 300, 400, vai passar a valer R$1 milhão. Só que todo mundo só quer investir no lugar dos playboys, não quer investir aí. Eu quero levar a prefeitura pra Zona Norte pra valorizar a Zona Norte. Eu quero levar o maior prédio do mundo pra lá, sem gastar nenhum real de dinheiro público, só de disposição. E me dá uma caneta apertando 28 no dia 6 de outubro, que se a caneta estiver na minha mão, nós vamos fazer. Se vocês não me derem a chance de ser prefeito, nós vamos fazer do mesmo jeito. Eu vou arrumar um jeito de fazer isso aí. Eu vi, e quem viu não tem como voltar atrás. O senhor disse, mais de uma vez já, inclusive o seu plano original, quando o senhor entrou na política em 22, era ser presidente da República. O senhor tentou ser candidato, o seu partido, na última hora, negou a legenda para o senhor ser candidato a presidente. O senhor disse aqui, nessa entrevista, hoje, que se não for dessa vez, o senhor nunca mais vai ser candidato a prefeito de São Paulo. São Paulo tem uma experiência aí de 2 prefeitos recentes que deixaram a prefeitura para ser candidatos a outros cargos. O que o senhor disse para o eleitor de São Paulo que garanta que o senhor não vai ser candidato a nenhum outro cargo daqui a 2 anos? Ou a presidência da República, especificamente? Só para corrigir, não foi o partido que me derrubou, não. Foi uma decisão na justiça, que o partido estava comigo, foi lá, derrubou o presidente, e aí o presidente Lula acabou juntando com esse partido e eu virei deputado federal, continuei no partido, ganhei a eleição, foi subjúdice, depois inverti, fui eleito, depois derrubado de novo, através do ministro Lewandowski, e acabou que eu acabei perdendo a eleição com 243 mil votos. Sobre governar São Paulo, a minha agenda já está travada, 1.460 dias. O Dória, que para mim foi um cara que magoou o povo, né, por uma ambição política, já mostrou para nós que isso não funciona. A maioria dos políticos que passaram por aqui já mostraram o jeito de não funcionar. Pra você entender, a máquina de São Paulo é uma máquina impressionante. É uma máquina onde você, se for um bom gestor, já funciona, mas se você quiser fazer um governo histórico aqui, eu deixo um compromisso para você que vai punir esse consórcio comunista do Brasil aqui, que são esses outros 4 candidatos que estão na mesma laia. Você vai digitar o 28, eu vou te pedir um favor. Você vai digitar o 28 no governo histórico. Nós iremos fazer uma gestão e nós vamos fazer o social como nunca antes. Então eu quero que você tenha segurança é o seguinte, é difícil qualquer pessoa no Brasil hoje vencer o presidente Lula. Ele sem a máquina, fazendo uma análise. Ele sem a máquina na mão, venceu o presidente Bolsonaro com a máquina na mão. Eleição é um negócio muito perigoso. A não ser que ele tenha um comportamento do Biden, pelo envelhecimento, com todo respeito, a idade chega para todo mundo. Eu tenho 37 anos, o Lula vai estar com mais de 80, se eu não estiver errado, em 2026. Se ele tiver do jeito que ele está hoje, dificilmente, na minha avaliação, alguém vence ele. O Bolsonaro tem inelegível. Acho que dificilmente qualquer outro governador do estado consiga ter punch para fazer isso. O que é o ideal? O ideal é que volte à normalidade, o Bolsonaro consiga ser elegível para que ele dispute com o Lula e vá para esse final, esse acerto de contas, para ver quem é o mais popular. E que o governador Tarcísio parta para a reeleição, para continuar fazendo o que ele tem feito muito bem feito, inclusive você vai ter meu apoio, o governador não precisa me atacar mais. E eu vou cumprir isso e se precisar, e o povo tiver comigo nisso, do jeito que está agora, né, que está assustador, a pesquisa Veritária a intencional, estou com 36 pontos. Na espontânea, estou com 30, deslocado do pelotão inteiro. E essa pesquisa, para quem não sabe, ela foi a única que acertou, em cheio. O próprio governador Tarcísio falou com a boca dele, ninguém acreditava na eleição do Tarcísio e ela falou que ele ia ganhar. E ganhou. E a gente vai ganhar também no dia 6. Então você está dizendo que se não tiver outro para enfrentar o Lula, vai ser o senhor, é isso? Não entendi. Que se não tiver nenhum outro, se o Bolsonaro não puder enfrentar o Lula, vai ser o senhor? Eu deixei claro aqui, só se ele tivesse. Ninguém é dele, ele com a máquina na mão. O Lula, ajuda a gente, cara. Termina esse governo com honra, acha alguém. Não adianta seu bolso, que ele é de extrema esquerda. Você sabe que você tem vergonha dele, mas tá faltando candidato aqui. Deixa São Paulo comigo. Arruma um sucessor. Não é o Taxado, que ele é incompetente. Ele já mostrou que gestão não é com ele, nem economia. Arruma alguém, sai em alto estilo, faz o melhor governo. Recupera esse 1 trilhão que você acabou de colocar de rombo fiscal. Se você repetir um número que você colocou nos nossos lombos por 2 anos, você vai ser o presidente mais competente da história. Dificilmente. Se você estiver bem emocionalmente, eu duvido que alguém ganhe do senhor. Nas suas redes sociais, um vídeo com a música de fundo do Racionais MCs, Expresso da Meia-Noite.
No sábado, dia 31, você postou a música Oitavo Anjo, do 509E. O Dexter pediu a retirada dos conteúdos, falou que não autorizou a utilização para fins eleitorais. Queria saber se você pediu a autorização deles para colocar nas suas redes sociais e se utilizar essas músicas deles nas suas publicações é uma forma de talvez tentar criar um personagem e se aproximar das periferias da cidade de São Paulo. Na verdade, como é livre na plataforma, não precisa pedir autorização para usar. Isso não é música oficial de campanha. Isso é de qualquer vídeo. Qualquer pessoa pode clicar e ter autorização no próprio Instagram para isso. As músicas que não têm autorização, ele mesmo, se ele quiser derrubar, ele pode ir lá e mandar o Instagram derrubar todo mundo, coletivamente. Se derrubar, você vai falar que é censura? Lógico que não, é direito dele. Eu sou do direito, eu entendo. É um empreendedor, ele é dono da música. Só se ele derrubar para mim, vai derrubar para todo mundo. É porque é livre a música tá lá dentro. Ele ganha visibilidade com isso, eu entendo. Ele pedir para tirar, se for uma música de campanha, não, ninguém vai usar, claro. E nem precisou de pedir autorização, porque é livre. Você compartilha dos ideais do hip hop? Cara, eu vim de periferia, morei num lugar chamado Parque Ateneu. E a minha mãe, ela não gostava que eu ouvia de jeito nenhum. Eu tinha um vizinho chamado Luzimar, que toda semana, né? Era assim, final de semana, som lascado era o quê? Aqui estou mais um dia. Então você adora a crítica à polícia. Como é caminhar, você adota com a também cabeça na mira de um HK. É mais uma tentativa de um corte. Ou de Israel, estraçalha ladrão, que nem papel. Eu tô respondendo, é minha vez. Então, candidato, você fez a pergunta, eu esperei. Não, ele perguntou se o senhor compartilha da ideologia do... Eu já fui skatista, morei na periferia. Deixa eu responder, cara. Compartilha das críticas que o Racionais faz à polícia? Cara, sabe o que acontece? O policial da quebrada, ele canta Racionais, que é cultura. Agora, a gente precisa de uma segurança pública. Você tá de brincadeira que eu vou falar que eu aceito tudo que ele fala? Nem a minha pessoa tem alguém que aceita tudo que eu falo. A gente tem que saber depurar. É uma cultura, é raiz. Isso aí tá impregnado em todo mundo. Eu nunca comprei um CD do Racionais, mas eu ouvi do vizinho, aprendi, tava te mostrando aqui uma parada, todo mundo acha. Você aprendeu esses rap agora? Nunca, mano. Eu vim da periferia. Eu morei em periferia. Mano agora. É o quê? Soltou até um mano agora. Tá errado? Não, é que você pira que eu falo mano pra todo mundo? É que eu achei curioso que você não usou o mano em nenhum outro momento da entrevista. Cara, é porque você me trouxe a memória muito boa. De quando eu era pobre, morava em periferia, minha mãe odiava que eu cantasse essas músicas. Em qualquer lugar que eu tô de rolê, na quebrada, tô de Paraty filmar. Sabe o que rolou? Vou voltar um pouco aqui. Hoje tem uma reportagem do Metrópolis falando de um banco que não é banco e que diz a reportagem está associado ao senhor, né? Que é um banco que cobra das pessoas R$45 para abrir conta num outro banco. E aí esse outro banco não cobra e tal. Eu queria perguntar o seguinte, por que o senhor está associado a um banco que cobra das pessoas, um suposto banco, que cobra das pessoas para abrir conta em um terceiro banco que não cobra? Você estudou direito a reportagem? Eu li a reportagem. Então, sai da headline e lê a reportagem. Quando faltar a reportagem, dá uma investigada. Seguinte, como que cobra de um banco a inscrição? Você tem que ver os benefícios. Você sabe os benefícios? Eu tenho que estudar os benefícios. Eu não sou titular desse banco, ele é um MVP. Sabe o que é MVP? Mínimo produto, não é isso? Mínimo viável do produto. É um teste. Eu nunca lancei esse banco. E só das pessoas saberem que está rolando esse teste, elas foram lá e se inscreveram. Elas têm vantagens em pagar. Então, qual vantagem tem alguém? Várias vantagens. Tem que olhar, eu não acompanho o banco. Pagar para abrir uma conta que é de graça do banco, porque não é por isso que eu tô te falando, o nível de ignorância do que está acontecendo, pegar a headline faz com que você fique vendido na informação. Mas a reportagem não diz isso. Entra lá você e olha lá. Por que a pessoa paga? Não é para ter, porque o Nubank é de graça, o Inter é de graça. Vou explicar. O futuro do Brasil é o seguinte, eu não faço parte do quadro social, ele é um teste. Mas não é isso que o senhor disse. Eu tô explicando para vocês, ele é um já teste. está autorizado já, tem muito negócio. A gente nem fica fazendo propaganda para não parecer camelódromo digital. É isso mesmo. Então tá em teste ou tem muito negócio? Eu sempre falei, tá em MVP. O que eu faço? Eu testo o sócio, eu testo. Porque você vai mexer com operação financeira, você precisa do Banco Central no caso do banco, não? Não entendi. MVP no caso do banco, também cara, é assim, é um banco digital. Ele não precisa dessa autorização, ele precisa ter uma conta piscina, a conta piscina é do ASA. Não tem nada de errado nisso. As pessoas pagam pelos benefícios. Depois você dá uma olhada nos benefícios, vai que você faz lá, vai ser da hora. Seguinte, nos Estados Unidos tem 10 anos. Não, é fazer teste. É melhor esperar tentar, né? Vamos fazer um negócio em teste. O Lehman Brothers quebrou, a Companhia das Índias Marítimas, foi uma empresa do mundo já quebrou. É normal quebrar as empresas. Eu não tive a felicidade de ter essa história de quebrar nenhuma empresa. É o seguinte, agora vai aparecer de tudo. Vocês querem pegar o processo de 20 anos atrás, façam o que quiser. Pergunta pros Ubers, dentro da cidade de São Paulo, pros taxistas, pergunta pros recepcionistas. Aonde eu entro, as pessoas ficam fazendo assim, no debate, onde o cara segura na câmera, se eu tô com você, mas vocês podem pegar o que vocês quiserem, que eu não tô nem aí. Não tá pegando o que quiser. É um negócio que faz parte. Eu já expliquei, todo mundo que me acompanha. Inclusive, o senhor se vangloria de ser um empresário. Eu tô muito feliz, eu quero que o brasileiro tenha a oportunidade de ter banco. É o seguinte, os Estados Unidos tem 10 mil bancos, aproximadamente. No Brasil tem quantos? 12. Tem 140 instituições financeiras. Por que o brasileiro não abre a mente? Todo mundo pode fazer isso, todo mundo pode ter um banco. Todo mundo pode empreender, todo mundo pode prosperar. Eu vou te mostrar, e seu filho vai prosperar, a senhora vai prosperar. Conta comigo, vai ser o governo da prosperidade. O senhor concorda comigo que mudanças climáticas é talvez o assunto mais importante hoje em dia? Eu queria te perguntar duas coisas. Primeiro, por que o seu plano de governo só tem uma menção a isso, extremamente vaga, que é revitalizar os parques que já existem, despoluir o Rio Tietê? Não sei como é que isso vai acabar com mudanças climáticas, enfim. E se o senhor acredita que isso existe, que de fato existem mudanças relacionadas ao clima? O que é mais importante são as pessoas. Em segundo lugar, o ambiente onde elas escolheram viver. Toda grande cidade no Brasil, ela foi edificada ao lado de um rio. Eu sou o único candidato falando que vai resolver isso aí. Se o governador Tarcísio fizer como os outros governadores e não conseguir limpar esse rio, eu vou criar uma empresa pública da cidade de São Paulo. Por quê? Porque a cidade de São Paulo é o maior cliente da Sabesp. Se a gente não conseguir limpar isso com o governo do estado, eu vou assumir esse compromisso publicamente. Mas limpar o rio não tem nada a ver com, por exemplo, tem mais de 200 mil famílias que moram em lugares em que pode ter deslizamento de terra, que pode ter enchente, que tem que ser tirado desses lugares e ir para outros lugares. Quando eu respondi do hidrogênio, é que se você pegar a questão ambiental num lugar, você vai trazer essa informação limitada. Se você, por exemplo, pegar um teleférico nas comunidades, você vai entender que é uma solução limpa, é sustentável. Nós vamos, quando você fala dos parques, tem mais de 110 parques na cidade de São Paulo, vários estão no lixo. Eu tenho que elogiar. Alguns nas regiões mais nobres estão de parabéns, mais nobres. As mais afastadas das regiões nobres, a Vietnã, a cidade está suja. Nós precisamos de mudar na educação a questão de tratar lixo, todo mundo tem que aprender. Nós precisamos de acreditar nessa solução que o Tarcísio criou para a privatização de uma parte da Sabesp. Para quê? Para a gente fazer essa universalização do saneamento básico. A maioria das famílias de periferia não tem isso. A gente tem mais de 1000 mananciais aqui na região metropolitana que viraram esgoto. Eu sou a pessoa mais interessada e aqui mais está falando disso. Nós temos que terminar o Rodoanel, sabe por quê? Porque os caminhões precisam de passar. E as famílias em área de risco, por favor? A gente precisa de ajudar, urgente. E como? 41 mil imóveis, posso responder? Tem 41 mil São mais de 200 mil famílias. Deixa eu explicar de onde vai vir. Deixa eu só responder, que aí você faz a interpelação. Ou se você quiser fazer primeiro, eu espero. Não, é só responder o que eu estou perguntando. Se você deixar, eu vou fazer.
Então, vamos lá, 41 mil imóveis, algo em torno de 30 bilhões de reais, são os imóveis que a prefeitura tem e não sabe nem o que está acontecendo. Por que tem invasão em São Paulo? Tem invasão em São Paulo por falta de competência do Bananinha. O Bananinha, para quem não sabe, é o prefeito atual. É alguém que tem perfil de vereador, não tem pujança, não tem estado de presença, nem presença de comando, alguém que não entende gestão. Não é a pergunta que eu fiz, né, candidata? Deixa eu terminar, Mas mulher. se você responder, eu deixo o senhor terminar. Senão, podemos passar a pergunta para o próximo, porque você não está respondendo. Então, vamos lá, ping-pong então. 41 mil imóveis, a gente precisa permutar essas áreas para conseguir colocar vocês num lugar melhor, tirar vocês de alguns esgotos, dar uma vida melhor. A gente tem 41 mil imóveis, só para você entender, você que está assistindo. A dimensão de 41 mil imóveis, a região metropolitana de São Paulo tem 28 mil quadras. É como se tivesse um imóvel para cada quadra da Prefeitura de São Paulo, mais 12 mil imóveis. É muito imóvel, é muita incompetência. Tem muita área, tem área para colocar vocês. Eu vou tirar vocês disso, porque eu já faço. E o senhor acredita em mudança climática? Você não respondeu isso Mas é muito ainda. simples, você enfiar carro o tempo inteiro, você vai criar um efeito estufa aqui, é claro que vai acontecer isso. O que eu acho insuportável é alguém militar com o clima, igual milita com assuntos querendo politizar coisas que não precisa. A gente precisa de limpar. Precisa de limpar os mananciais. Eu sou o único candidato que está falando isso, não tem nenhum outro que está falando isso. Limpar os mananciais. A gente precisa criar esses empregos para parar com esse fluxo de 7 milhões de casas. A cidade, os bolsões é para diminuir a poluição dentro da cidade, não tem como. Certo. O envolvimento do PCC, do seu presidente do seu partido com o PCC e todas as suspeitas que existem. Mas na última semana surgiu uma outra informação que liga diretamente com o senhor. O portal Metrópolis mostrou que o senhor nomeou como representante legal um empresário que, para representar nos seus jatos, na sua empresa de aviação, um empresário chamado Florindo Miranda Ciorlin, que chegou a ser preso pela Polícia Federal, denunciado pelo Ministério Público e é réu no Mato Grosso por tráfico de drogas. Forneceu aviões para transportar 5 toneladas de cocaína da Bolívia para o Brasil. Essa é a acusação. Quando o senhor contratou, nomeou o representante legal, na verdade não contratou, nomeou o representante legal em 28 de outubro de 2021, ele já era réu nesse processo. O senhor ainda não falou sobre isso, eu queria saber se o senhor sabia disso e se o senhor continuou com ele como seu representante legal. Você leu a procuração? Está aqui a procuração, Qual exatamente. que é o poder que eu dei para ele? Para lhe representar, nomeia Em e quê? constitui como procurador. Para fazer o quê? Para obtenção de documentos e todos os atos que se fizerem necessários para representá-los junto à Agência Nacional de Aviação Civil, Agência Nacional de Telecomunicações, ou seja, ele representa os seus aviões, uma pessoa que fornecia aviões para o Ele é tráfico. despachante aéreo. Essa procuração, ela foi dada. Não está escrito isso aqui, Não, mas é isso que você leu. É só... Representá-lo junto. Então, mas o senhor acha que tudo bem? Mano, o que eu vou fazer? Eu vou ficar olhando para esse... Ele continua seu representante? Não, foi só para compra de aeronave. Tem 4 aeronaves. É porque quando o senhor teve no Flow, o senhor falou que não fazia negócio com qualquer cara até provar o Mas eu não caso. fiz negócio com ele, não. Ele é um despachante, é igual Desde você no Detran. quanto tempo que ele ficou representando o senhor Foi legalmente? só para compra de aeronave. A aeronave foi transferida para mim e acabou. Um cara que comprava aeronave para o por quê? tráfico. Eu comprei Qual do foi a empresário lá do interior de São Paulo, tem nada a ver com ele. Ele é um despachante. É porque vocês estão caçando. Por que você não falou isso, então, quando foi Porque eu fiquei sabendo pela reportagem. Eu ligo no jurídico, né? Imagina alguém que fatura o que eu faturo. Imagina eu saber essa de coisa. Então isso me leva a uma pergunta para o senhor, candidato, que eu estou curiosa desde o início do programa, porque no seu plano de governo, tá aqui, o senhor fala em fazer processo seletivo, acabar com companheirada, tratar suas pessoas, seus subprefeitos, seus secretários a partir da meritocracia. A gente já viu um presidente de partido que tem suspeita de envolvimento com o PCC, seu despachante aéreo, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Seu parceiro, Renato Cariani, que esse senhor disse que mudou sua vida, o senhor não vai poder dizer que não sabia nem nada, se tornou réu sob acusação de tráfico de drogas, associação com tráfico, lavagem de dinheiro, numa denúncia que foi aceita em fevereiro, e depois disso, o senhor fechou um negócio com ele, inclusive naquele seu canal de cortes, na sua comunidade do Discord, manda marcar Pablo Marçal prefeito e Cariani. Então é uma relação bem casca de bala. Como vai ser esse processo seletivo se pessoas tão próximas do senhor estão envolvidas em tanta coisa e o senhor disse que não sabe? Eu conheci o Cariani num podcast e ele me fez um desafio para mudar de vida. Eu era inflamado igual bolos. Pesava 100 quilos e esse cara mudou minha vida. Agora, o Estado Democrático de Direito tem que fazer o seguinte: tem o contraditório e a ampla defesa. Ele se defenda. Se ele tiver errado, que ele pague. Nunca falei que eu passo a mão em nada. Agora, a gente tem um problema aqui no Brasil de acabar com a vida de uma pessoa que ela está sendo processada. Eu fui em Paraisópolis, tirei foto com 500 pessoas, aí colocou no jornal: Marçal tem ligação com o primo sei da onde do PCC. Eu vou pedir certidão de nascimento de alguém. Não, mas esse é seu amigo, parceiro Eu fiquei de amigo dele, ele negócio. mudou minha vida. Cariani, obrigado por você transformar Mas como que é país. esse processo seletivo? Entra qualquer um? É o que eu tô te falando, ele não é pessoas? alguém que trabalha pra mim, ele não é submetido a mim, ele cuida da vida Mas dele. ele é seu sócio. A gente fez aquele programa justamente para mudar a vida dos outros. Eu sou um educador, ele mudou minha vida e a gente tá mudando a vida de muita gente através do ensino. Só lembrando essa denúncia, um minuto, Pedro, um minuto. Só lembrando essa denúncia aceita pela justiça, portanto ele é réu, não é qualquer acusação. Ele é acusado de ter emitido notas frias para desviar 12 toneladas de insumos químicos, que na verdade eram usados para refinar cocaína e crack. O senhor tem demonstrado muita preocupação com a questão das drogas. Isso não arrepia o pelo do seu braço? É o seguinte, meu braço, por que meu Não? braço? Se ele ficar arrepiado 12 toneladas... Não, pra- Cariani, eu acredito na sua inocência, conheço o seu coração, e se você estiver errado, irmão, pague. Se não tiver, que todo jornalismo desse Brasil gaste o mesmo tempo que eles gastam. 70 pessoas foram perseguidas por isso. Não é jornalismo, não, é Calma, justiça, é justiça. calma, eu tô respondendo. Eu tô falando do jornalismo, a gente tá Calma. contraditando. Vamos lá, todos nós no Brasil. Nós temos o maior corruptor da história chamado Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive você, velho, desci o bambu nele, mas depois que ele voltou não fala mais nada. Ah, é? O senhor lê minhas colunas? Não leio não, mas eu tive notícia pra Se você não ler, né? Só cobra tanta gente. É pra quê, né? Eu parei de ler um pouco pra publicar. Publiquei 62 livros. Se você quiser acompanhar, não vou falar de livro agora, não. É o seguinte, publiquei deixa eu só alguns. terminar. Terminando sobre o Cariani. Cara, se tiver devendo, pague. Se não tiver, eu vou ser o cara do seu lado pra cobrar todo mundo que destruiu sua reputação. Vá pra cima e obrigado por você ter mudado a minha vida. Já deu pra ver como vai ser esse processo seletivo. Pedro, por favor. Seguindo esse assunto, não é muita coincidência que todo mundo que está em volta de você, que está sendo investigado, é por tráfico de droga ou ligação PCC de alguma forma? Sabe o que é coincidência? O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, teve a chance de acabar com o PCC e foi um bunda mole. Ele... tem a ver isso? O que tem a ver? Ele é vice-presidente do Brasil e tem... O que tem a ver ele com o seu caso? É o que eu tô te falando. Ele deixou o PCC proliferar dentro dessa cidade. A culpa é dele. Claro, ele teve a chance de acabar com o Pessoas PCC. próximas a você, são próximas do Amigo, PCC. em relação a mim, não. Esses caras tomaram as Em relação a você. O PCC tomou usina, tomou posto de gasolina, tomou televisão, tá tomando tudo. Tá lá Tomou dentro do partido, governo. tudo bem. Tomou partido. Você Você não tá tem falando do que meu fazer presidente? isso, então tem nada pra Calma, fazer. calma, tá respondendo. Eles alegam que o meu presidente tem ligação com o PCC. Ô, Leonardo, se você é do PCC, por que você teve despejo na sua casa? Cadê o dinheiro do PCC pra te ajudar, cara? Isso cabe ironia com um assunto tão sério. Total. candidato. Bunda mole do Alckmin teve a chance de extirpar o PCC e não teve coragem. Você sabe, Alckmin, se é o bunda mole não teve coragem de fazer o que precisava ser feito. Agora tem que aguentar o PCC. Como tem que prefeito, como é que o senhor vai lidar com o vice-presidente da República se o senhor está num programa, que é o maior programa de entrevistas da TV brasileira, chamando o vice-presidente da República de bunda mole? É porque ele mesmo falou que o maior corruptor da história é o presidente, que ele entrou na mesma chapa. Você falou com a sua boca que o Lula é pior do que bunda mole. Você mesmo, você era um cara de caráter, porque o Dória, que é titular do governo da Prefeitura de São Paulo hoje, ele te traiu, você teve que fazer esse acordo maluco pra estar dentro da presidência da República. Você falou do Lula com a sua boca. Mas você não acha Imagina, que você assusta um pouco com essa tem que assustar. Tá falando de É, tem que Dória, assustar. tem aqui duas pessoas que foram do governo Dória. Ótimo.
E as pessoas vão morrer por causa disso? Eles foram Pergunta se elas durante andam com Dória hoje. anos. Eles também vão passar por Pergunta se eles andam com Dória hoje. Quem é o Dória de verdade? Esse governo até hoje é do Dória. E vai cair esse governo do Dória, do Bruno Covas, e esse herdeiro aí não é homem suficiente para ser prefeito de São Paulo. Pode deixar comigo que eu vou governar a cidade. Candidato, seja uma relação do senhor, seja a empresa, seja os seus colegas, você sempre as afasta de você. Nunca fiz isso. Assim, tá falando, por exemplo, Afastar, eu falei pro Cariani, eu tô com você, cara. Se você tem que se mas, por fazer exemplo, do seu partido, que é o presidente do seu partido, Eu tô no você partido ainda. afasta a questão da própria questão das fraudes que foram condenadas, as questões bancárias. Você falava que você só tinha um trabalho ali de manutenção. Então, Foi condenado e acabou o assunto. Se você for prefeito da cidade de São Paulo, é assim que você vai lidar com possíveis problemas numa administração, uma cidade tão grande. Então, por exemplo, se um secretário seu tiver alguma acusação, algum envolvimento, se algum funcionário, se alguém de uma subprefeitura, você também vai falar, bom, eu não tenho nada a ver com isso. Você vai lavar a mão dessa maneira ou você vai assumir responsabilidade? Você falou o quê? Parece quem? É, não tem nada com isso, Parece não quem? conheço, não Qual sei. nome você falou, Lula? Parece o Lula. É o seguinte, todo mundo tiver envolvimento vai ser apurado. E na apuração, se tiver cheiro, vai ser desconectado. É assim que eu faço na vida privada. Alguém falou, você só saiu lá quando você foi pra Polícia Federal porque você delatou os caras. Eu não tinha nada pra fazer, só falou o que você estava fazendo. Agora é o seguinte, existe uma infiltração do crime organizado nessa cidade, que vocês não têm noção. Chama organizado, porque o Estado virou as costas pro povo. E como só colocaram bandidos na política, eles criaram um organismo que não consegue mais parar. O que a gente vai ter que fazer? Essa é a última geração do crime. E nós precisamos, com educação, mudar a cabeça das pessoas para ninguém, absolutamente ninguém, conseguir ser captado por eles. Essa é a última geração do crime nessa cidade. Doa quem doer. Nós vamos mudar a educação, nós vamos mudar emprego, nós vamos colocar a identidade esportiva em todos os jovens na escola pública. É o único jeito da gente sair desse PCC. Esse PCC, a partir de agora, todo mundo que mexeu o saco isso é patriotas contra os comunistas. Não, o PCC primeiro comando da capital, uma organização não, isso que você tá falando. O que eu tô falando é Pablo contra os comunistas, patriotas contra os comunistas. O senhor já falou que a solução da África é mudar o mindset, mudar a mentalidade. Acabar com a miséria lá seria só mudar a mentalidade. E na sua proposta de governo tem uma coisa muito parecida, que chama, entre aspas, Jornada da Prosperidade, para trazer abundância para as pessoas que estão em necessidade, para ter uma visualização de uma nova realidade, motivando a pessoa a deixar a pobreza para trás. É um papo de ex-coach, desculpa. Eu quero saber, candidato, efetivamente, o que o senhor vai fazer de política de combate à pobreza e se as políticas que existem hoje vão ser mantidas, se o senhor for eleito. O Boulos, no debate da Band, falou, eu quero agradecer ao presidente Lula, porque o Boulos, o presidente Lula, porque ele acabou com a fome. Ontem no debate ele falou, eu quero acabar com a fome. Tá ficando maluco, Boulos? É o seguinte, fome as pessoas sentem 3 vezes por dia. Se não der trabalho e não der progresso e não mudar a mentalidade dessas pessoas, eu não sei se você, Amanda, já experimentou a riqueza. Eu vim da pobreza. Eu já experimentei isso. Qualquer pessoa consegue, desde que deixe de ser um qualquer um. Agora, nunca na história do Brasil, em 500 anos, alguém de verdade falou que ia promover o povo. O Lula enganou a gente. Eu vim de escola pública, já acreditei que empresário explorador, já acreditei que os Estados Unidos é imperialista e que Karl Marx, aquele gigolô, era alguém que tinha uma grande coisa para nós, para mudar esse país, esse mundo inteiro. Então, se é uma pessoa que mora na rua, que está precisando muito de ajuda, mudar a sua mentalidade, ela pode conseguir. Sim, o Sabará tirou 3.500 pessoas da rua. Se você às vezes for no McDonald's comprar seu McLanche feliz, você vai dar de cara com alguém da Cracolândia que saiu de lá. E, inclusive, eu pareço uma pessoa falando, não, prédio de 1 quilômetro de altura. Imagina quantos portugueses vieram aqui no Brasil, chegando de caravela, os índios olhando e falando, o que é isso? Aí você imagina o cara do avião chegando, falando assim, não vai ser 60 dias a atravessar o Atlântico, vai ser em 8 horas. Aí imagina o cara do foguete em 2. Por favor, a sua proposta, gente do futuro é muito diferente. A sua proposta, então, para a pobreza, para a miséria, para as pessoas que estão morando na rua, que estão precisando de ajuda, é um negócio de coach, mudar a mentalidade. É isso? Minha senhora. Você pode me explicar, por favor? Posso. Eu não estou entendendo. Então, você é uma pessoa que vai ser contemplada no meu governo. Você tem que entender que tem gente desocupada, tem gente trabalhando, tem gente empreendendo, tem gente sendo empreendedor serial e tem gente que vai aprender a investir. Na Europa, mais de 70% das pessoas investem. Nos Estados Unidos, mais de 50% das pessoas investem. No Brasil, 3%. Sabe o que significa isso? Não te ensinar a mexer com dinheiro na escola pública. Eu vou te ensinar, sabe por quê? Porque essa é a maior bandeira para prosperar esse país. A esquerda odeia que você entenda de dinheiro, porque o próprio presidente Lula falou que quem ganha mais de 4 mil reais não vota nesse tipo de partido. Se você me der a chance, nós vamos extirpar essa esquerda desse país. Candidato, essa uma espécie de teologia da prosperidade, ela existe em muitas igrejas evangélicas, mas não exatamente com essa roupagem que o senhor traz no seu programa. Tem vídeos do senhor batizando pessoas em piscinas, outros que o senhor tenta fazer cadeirantes se levantarem, depois o senhor culpa a pessoa por não ter conseguido. Em recente entrevista ao Flow, o senhor disse que vai prosseguir com essas práticas, inclusive de velórios, como o senhor disse, tentando ressuscitar pessoas. O povo de Deus, o senhor se diz temente a Deus, mas diz que não está em nenhuma igreja. E tem muito respeito por essas questões litúrgicas, tem muito respeito por questões de ritos, e o batismo é um rito muito sério. O senhor não teme que eles achem que o senhor está fazendo chacota da religião para se autopromover? Eu quero pedir para todo o povo de Deus entender que eu não subi em nenhum púlpito de nenhuma igreja para pedir voto de ninguém. Eu vivo isso. Eu sou um cristão, eu nunca vou negar oração para ninguém. Jesus falou o seguinte, vocês farão obras maiores. Eu não estou misturando religião, quem trouxe esse assunto foi vocês. Eu estou falando, eu sou cristão e eu peço a ajuda de todos os católicos, todos os espíritas, os evangélicos que acreditam no cristianismo. Sabe por quê? Porque Jesus não dividiu o pão, ele multiplicou. E o comunismo é dividir aquilo que a gente tem para idiotizar as pessoas. Eu peço o socorro de todos os cristãos dessa cidade, do estado de São Paulo e do Brasil. Nós precisamos combater essa praga do comunismo. Nunca me envergonharei de responder uma oração para alguém. Se a pessoa não recebeu, eu vou continuar orando. Eu quero ver sim, quero ver milagres acontecendo. Eu nunca tirei proveito disso. Nunca tirei proveito só para ajudar as pessoas e eu vou continuar. E vocês têm que respeitar a minha fé. Porque se alguém fala que vai no terreiro fazer um despacho, ninguém tira sarro. Só tira sarro de quem é crente. Só tira sarro de quem é evangélico. Na quinta série, eu nunca concordei que a gente vive do macaco. Aí sabe o que você ouve? Você é um crentinho. E eu sempre defendi minhas convicções e quero que todo mundo pense. Eu quero que todo mundo tenha liberdade. Eu sou cristão sim e eu acredito nisso e nunca vou curvar minha cabeça para isso. E viva a liberdade nesse país. Viva a liberdade. Muito obrigada, candidato, pela entrevista.